Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, quando eu fazia terapia com psicóloga, uma das coisas que mais me irritava é que, em vez de ela me dizer as respostas que eu tinha ido lá e pagava para receber, ela dizia que as respostas estavam dentro de mim mesmo. Isso me deixava, e ainda continua deixando, muito irritado. Se eu soubesse que as respostas estão dentro de mim mesmo, se eu acreditasse nisso, eu não gastava dinheiro com psicóloga. Né? Se eu mesmo sei a resposta, para que eu vou conversar com a psicóloga e pagar? E não era barato. Então, o autoconhecimento é um grande desafio. As respostas, a maioria delas, de fato, estão dentro de nós, mas nós não as vemos nem as reconhecemos porque nós não nos conhecemos. Aliás, quando fazemos alguns exercícios que denunciam essa nossa ignorância a respeito de nós mesmos, e quando tomamos contato com os resultados desses exercícios, nos surpreendemos. Por que o autoconhecimento é um desafio para nós? Afinal de contas, temos o Espírito Santo dentro de nós e o salmista já pedia, milênios atrás, ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em outro texto, o salmista também diz que Deus sabe o que somos, o que pensamos e o que vamos dizer e fazer antes de tudo, porque Ele nos conhece desde o momento em que fomos concebidos, quando lá nas profundezas do útero de nossa mãe nós éramos entretecidos. Né? O Salmo 139 conta essa história de maneira muito bonita. Mas nós não nos conhecemos. Porém, Deus nos pode revelar quem somos. Só que isso demanda um pouquinho de vontade, exercício e orientação. Não gaste seu dinheiro, a menos que seja muito necessário fazer uma terapia, para se autoconhecer. É perfeitamente possível você conseguir isso por meio da comunhão com os irmãos. Aliás, uma das funções da comunhão na igreja é exatamente essa: um ajudar o outro ajudar o um, como as mãos que mutuamente se lavam e lavam as duas juntas o rosto, né? E com isso se tornam conhecidos. Ora, só que o grande problema, e talvez um dos maiores desafios, é sermos o que somos e quem somos na igreja. Se há um lugar onde nós fingimos ser o que não somos, talvez aquilo que gostaríamos de ser, é a igreja. Essas coisas precisam mudar. E dois irmãos muito queridos e parceiros do Vejam Só acabaram de lançar um livro que vai trazer bastante luz a respeito desse assunto. Muito prazer. Eu sou você. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Os convidados de hoje, autores do livro Muito Prazer, Eu Sou Você, são ninguém menos do que o pastor Jamierson Oliveira, ministro da Igreja Batista Etnos. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Tudo bem, Heber. Muito prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Deixa eu mostrar o livro, vai. É uma alegria. Você também de casa, sempre que nos encontramos aqui, estamos nos revelando, né? A nós mesmos, né? Então, sempre que eu estou aqui no Vejam Só, é uma oportunidade de autoanálise para mim. Tenho o costume de chegar em casa, quando é liberado o link do programa, né? Procuro assistir a nossa participação aqui, a minha participação, para aperfeiçoamento, né? E eu tenho aprendido tanto, Heber, às vezes mais com os meus erros do que com os meus acertos teológicos, talvez aqui. Talvez uma frase mal colocada e eu em casa fico pensando como ela pode repercutir e a gente vai melhorando, né? Então, o autoconhecimento, como você colocou na abertura, é um segredo,
é um desafio, mas é o desejo de Deus também, né? Então, fico feliz de estar com você mais uma vez, com meu amigão, parceiro aí, pastor Fabrício. E o endereço da Igreja Batista Etnos? Nós estamos em Guarulhos, maior cidade do estado de São Paulo. Estou ali perto da prefeitura, Rua Mandaguari, número 97. Não espere encontrar ali um mega templo. É uma pequena igreja, uma pequena comunidade, mas que também tem me ensinado muito nesse processo de autoconhecimento, de conhecer as pessoas, o trato pastoral, né? Eu que era apenas um itinerante, correndo de salas em salas de aula, agora você lidar com pessoas e os irmãos ali, a quem eu mando um beijo, né? O meu amigo, o pastor Alexandre, que é co-pastor na igreja e fundador do trabalho, todo o ministério, nós estamos ali para servir a Deus e ao próximo. Se quiser nos conhecer, será uma honra. Muito obrigado. Tem uma praça ali pertinho, né? Isso, é a praça da base da Polícia Militar, bem no cruzamento da Avenida Bom Clima com a Faria Lima. O pastor Heber esteve lá o ano passado ministrando, foi uma alegria. Queremos trazê-lo novamente. Muito legal, a igreja muito acolhedora, muito legal, facinho de chegar. É verdade. Vamos lá. O outro pastor, autor do mesmo livro, é o pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão. Paz e graça, tudo bem, pastor? Paz e graça, tudo bem, pastor. Mais um prazer estar aqui, né? E como o pastor James colocou, a gente vai realmente, a cada participação, aliás, a cada momento da vida, a gente vai se descobrindo um pouco mais, né? E com o alvo de diminuindo exatamente o que o senhor acabou de falar aqui na entrada, que às vezes a gente demonstra ser o que não somos, muitas vezes. E quanto mais a gente se aplica ao autoconhecimento e num crescimento, sendo sincero consigo mesmo, honesto consigo mesmo, a gente realmente vai identificando as dificuldades e vai aprendendo com elas e assim crescendo cada vez mais. E a Igreja Batista Remissão com C cedilha. Com C cedilha, exatamente. Fica onde? Nós estamos lá em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, no bairro de Laranjeiras. Ah, bom. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, pastor Fabrício. Muito obrigado. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou sobre o assunto de hoje e em seguida voltaremos com muitas perguntas para os nossos dois especialistas em autoconhecimento no Vejam Só. Vivemos em um mundo que nos incentiva a sermos independentes de Deus e de todos. Não devemos depender de nada e de ninguém. Temos que buscar uma autorrealização, que para a grande maioria parece estar cada vez mais distante, já que o incentivo é por uma vida cada vez mais fora de nós mesmos e cada vez, por consequência, mais exterior. O resultado disso é que as pessoas se preocupam cada vez menos com o seu interior e cuidam, consequentemente, menos dele, gerando sentimentos de frustração e vazio. Por conta disso, encontramos um número crescente de pessoas que sentem uma grande insatisfação, não conseguindo sequer dar nome ao próprio sentimento. A sabedoria clássica considera o pensamento de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, como um ponto de partida da filosofia humana. Logo, o autoconhecimento se torna necessário. Mas como funciona isso? Como é possível fazer esse caminho inverso, de fora para dentro? E para o cristão, qual a importância do autoconhecimento? Como isso funcionaria? Será que esse tipo de assunto é um tabu dentro das igrejas? Descobrir nossos dons e talentos, reconhecer nossos pontos fracos e pecados, entender o nosso papel no reino de Deus. Estes seriam ótimos motivos para buscar o autoconhecimento. Quanto menos se conhecem, menos utilizam o seu potencial e menos produtivos se tornam na obra de Deus. Quem não conhece a si mesmo e não se aceita, dificilmente saberá reconhecer e aceitar o irmão e o próximo. A palavra de Deus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Como poderemos nos amar sem nos conhecer?
sem nos aceitar, sem nos compreender. Se não nos conhecemos, não nos aceitamos. Consequentemente, não nos compreendemos. Sendo assim, como poderemos fazer isso com o nosso próximo? Interessante é que muitas pessoas evitam esse caminho. Preferem continuar mentindo para si mesmas ao invés de encarar a própria realidade. Hoje, aqui no Vejam Só, teremos a oportunidade de conversar muito sobre essa questão do autoconhecimento. Quem sabe até fazer uma avaliação da nossa vida sobre esse assunto. Prepare-se, já estamos no ar. Primeira pergunta, pastor Jamierson, por que vocês escreveram, vou mostrar mais uma vez, o livro Muito Prazer, Eu Sou Você, câmera 1, está aqui, né? Vamos lá, Muito Prazer, Eu Sou Você. Por que você e o Fabrício resolveram escrever esse livro? Heber, como na introdução eu coloquei, filosofia sempre foi uma área do meu interesse, até porque ela é uma ferramenta de auxílio muito grande na teologia e, de modo geral, os irmãos me veem mais atuando no campo teológico, né? Também na área de treinamento missionário, mas eu diria que foi a experiência pastoral. Que foi assim a mola propulsora para pensar esse assunto, me deter nele, começar a estudar isso de maneira mais sistemática, de maneira mais objetiva. E Deus me deu a alegria de conhecer o pastor Fabrício, que já atua nessa área de treinamento pessoal, de inteligência emocional há algum tempo. E eu tive a oportunidade de participar com ele. Ele me convidou para ministrar em alguns seminários, né, que nós realizamos, hoje realizamos, ele realizava antigamente, que é o seminário Examine-se, Capacitação Ministerial. E eu tive, assim, uma experiência muito positiva com esse tipo de treinamento para a igreja. Uhum. Porque, talvez, eu aqui abro até como uma confissão. Me parece que nós, pastores ou teólogos, nem me considero um teólogo, mas a pessoa que está tratando da teologia, parece que esquece do ser humano. Ou quando aborda o ser humano de uma perspectiva muito negativa, quase que nula, nesse cenário da criação ou no trato pastoral, né? Eu me peguei muitas vezes, Heber, colocando o ser humano quase que numa condição assim sub-humana, né? E uma frase de Martyn Lloyd-Jones me chamou bastante atenção, isso há um ano atrás. Esses dias eu repeti ela no Facebook. Um dos maiores erros da teologia ou é exaltar demais o homem ou não dar ao homem o valor que lhe é devido. E se a gente olha hoje para as pregações, se a gente olha hoje para o que está sendo ensinado em diferentes tipos de igreja, desde igrejas reformadas a igrejas neopentecostais, talvez não seja esses os dois extremos que nós encontramos. Numa ponta, uma mega valorização do ser humano, que te leva a um antropocentrismo, né? O homem colocado no trono, o homem no centro de tudo, tudo girando em torno dele. Ou a gente parte de uma outra perspectiva, e como eu estou acostumado aqui a tratar nesse debate teológico, soteriologia, a gente mega enfatiza a depravação total. E aí coloca o homem numa redução do seu papel nesse cenário. A vida pastoral, sobretudo, nos ensina a equilibrar a nossa teologia. Hoje até estava ouvindo um colega muito conhecido, ele trabalha na área de casais, não vou citar o nome dele aqui por respeito, mas ele hoje, ao assistir, ele repete essa mesma frase, que hoje ele está numa experiência pastoral de 3 anos. Eu estou indo para minha quarto ano de vida pastoral. Sempre fui um obreiro auxiliar nas igrejas onde congreguei. E ele disse que isso mudou totalmente a perspectiva dele, porque uma coisa é você falar no púlpito de outro. Outra coisa é você falar no púlpito da sua igreja
e encarar os membros da sua igreja. E a sua esposa está sentado ali. E seus filhos estão te ouvindo. E os seus amigos estão te ouvindo. Logo você começa a falar entre amigos. E se a comunidade percebe essa dicotomia entre a sua narrativa e o que de fato você é, talvez você tenha o seu ministério fracassado, e talvez isso que tenha levado muitos colegas a uma frustração com o ministério. Então eu percebi que é fundamental a gente equilibrar no nosso discurso, a nossa teologia. Eu acho que nós voltarmos às Escrituras, não só como propósito da glória de Deus, de dar a Deus a sua devida glória, que Ele jamais dará a outro, mas perceber também o homem nesse cenário, né? E esse relacionamento com o pastor Fabrício, pude aprender bastante, crescer com isso daí. Então o livro, na verdade, ele nasce, a minha experiência editorial, eu sou editor profissional, você sabe disso? Uhum. Eu faço assessoria editorial para muitos irmãos e até empresas, e foi quando eu sugeri para ele, eu falei, Fabrício, nós precisamos transformar esse conhecimento em livro. E eu até me cobrei um pouco, talvez é tão precoce, né? Um livro já de cara nessa área, mas eu senti assim uma necessidade de colocar isso, não porque seja um especialista, mas porque eu acho que o que está aqui nesse livro pode contribuir com colegas de ministério, com igrejas. Perfeito. Vamos conversar então com o pastor Fabrício. Ele é ministro da Igreja Batista Remissão. Exatamente. Com C cedilha. Exato. Por que eu sou você? Então, esse livro, como o pastor Jaime colocou, ele é fruto de um projeto que a gente já aplica há alguns anos. E esse projeto, que é o Examine-se, ele surge de duas observações que a gente foi fazendo. Uma da minha própria experiência pessoal. Eu tive síndrome de pânico por 9 anos. E estou livre há 20 anos. E depois da observação ao meu redor da questão mundial acerca de um problema grave que é a questão emocional e sentimental que tem afligido o mundo. E pela a própria tarefa pastoral também, eu percebo o seguinte, eu atendo mais de 90% das pessoas que eu atendo no gabinete pastoral não têm problemas espirituais, eles têm problemas emocionais, 90%. Aí você olha no mundo, você vê que nós estamos num mundo em que este país, o Brasil, ele é o país mais ansioso do planeta. Nós somos o 5º em depressão no mundo, atrás somente da Ucrânia, Estônia, Austrália e Estados Unidos. 87%, em nível agora o corporativo, 87% das demissões nas empresas não é por deficiência técnica. O indivíduo ele está sendo dispensado não é porque ele não sabe trabalhar, ele não sabe se portar. Então, é um problema gravíssimo. Então, a gente começou a aplicar isso. Criamos um questionário com 5 perguntas, onde a pessoa, ela mesma, vai ser honesta com ela, vai perguntar para ela mesma, as perguntas que estão aqui, a gente vai falar um pouco mais delas, e ela respondendo, ela está identificando as próprias deficiências emocionais. Ela vai dizer assim, olha, realmente eu sou uma pessoa impaciente, eu sou impaciente, eu preciso assumir isso. E não somente dizer assim, eu sou impaciente porque lá em casa todo mundo é. Não, isso não é a resposta. Eu sou impaciente, eu preciso resolver isso, porque isso é um problema para nós. Então, olhando tudo isso, a gente começou a trabalhar em cima dessas questões e surgiu o projeto. Então, a gente já tem feito aí já há alguns anos, né? O projeto. Maravilha. E agora surge o livro com o conteúdo dele. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos lá, na nossa página no Facebook tem uma pergunta e você responde com sinceridade. No final dessa edição nós vamos ver o momento, até o momento em que a gente tiver gravado, qual vai ser o resultado parcial dessa pesquisa. Vamos lá. Você julga que conhece bem a si mesmo ou a si mesma? Você julga que conhece bem a si mesmo ou a si mesma? Sim ou não? Responda com sinceridade, vamos ver o resultado no fim. E
o melhor espelho é sempre o espelho da palavra. Para você conhecer a Bíblia, a grade está aí para te ajudar. Mais de 600 unidades espalhadas no Brasil todo, todas elas com o curso bíblico. Algumas unidades, como a da sede aqui de São Paulo, tem um monte de cursos novos, uma revolução que a grade tem feito. Eu desafio você a anotar o telefone da grade e amanhã, no horário comercial, você liga, eu vou estar lá. Mas eu não vou falar com você não, tá? Você vai ligar e vai se informar. Olha, eu quero saber quais são os cursos novos que o Weber tanto fala lá na televisão. Quais são os cursos que a grade tem? Você liga e se informa. O bíblico está em todas as filiais, mas os outros não. 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo. A gente vai sair rapidinho. Vamos lá, vamos ver agora, não o autoconhecimento, mas o conhecimento de quem assiste ao Vejam Só. É hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Inclusive, nesse bloco ainda, você já vai ver o pessoal postando os vídeos. Agora você pode fazer um videozinho de 15, 20 segundos, vai exagerar, hein? Dando a sua sugestão de tema, fazendo a sua observação e sustentando por que você pensa dessa forma, tá bom? Por que você quer que tal tema seja abordado aqui? Já você vai ver essas novidades. E tudo concorrendo a presentes. Quem está mandando as fotografias, nós vamos sortear agora, mês que vem, até para 5 pessoas, uma diária de final de semana na pousada da Praia da Fortaleza, em Ubatuba. Olha as imagens da pousada. Praia da Fortaleza em Ubatuba. Ubatuba é um lugar maravilhoso, todas as praias são paradisíacas e a Praia da Fortaleza é uma das mais concorridas, uma das 3 primeiras lá em Ubatuba, em termos de beleza, pureza e cenário, né? E tá aí, ó. E tem desconto para pastor, viu? Ó, os pastores e as pastoras podem chorar lá na igreja, tá? Que eles dão desconto para pastor. Fala para a igreja mandar vocês aí um fim de semana, né? Para descansar, não é uma boa? Presentão, hein? Um presente do dia do pastor aí, olha só que beleza. Vamos lá, a primeira foto de hoje é do Rio Branco, lá no Acre, o Paulo Andrade, que foi fotografado pela Francineide, né? Falei, Paulo, Rio Branco, eu não conheço o Acre ainda, um dia eu vou passar por aí, quem sabe a gente se cruza. Paulo e Francineide, Deus abençoe. Vamos para o interior de São Paulo, em Piracicaba, cidade maravilhosa do interior. Fiz 2 contemplações lá no Rio de Piracicaba, maravilhosas, Deus me abençoou muito ali. Carlos Alberto, fotografado pela Magali Almeida, né? E o apóstolo Heleno lá no monitor, no vídeo, é verdade. Valeu, Carlos Alberto e Magali, Deus abençoe vocês. Vamos para Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Edson está lá em Bento Ribeiro. A foto não ficou muito legal, porque tem um cara muito feio lá atrás e a luz da televisão atrapalhou. Então, Edson, tira outro selfie com a luz acesa aí da sala, tá? Não só a luz da TV. Em Maceió, nas Alagoas, nós temos o José Gomes, que fez isso, ó, tirou a foto com a luz acesa, olha como ficou melhor, né? Dá para ver o chato lá atrás e o Zé Gomes aí, firmão, né, na audiência do Vejam Só. Grande abraço pro povo de Alagoas. Voltando ao Rio Branco, no Acre, agora a gente vai conhecer a Francineide, né? Que fotografou o Paulo Andrade na primeira foto e agora o Paulo Andrade fotografa a Francineide. Ambos são lá do Acre. Um grande abraço, Francineide. Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência, a você e ao Paulo. Bom, vamos lá. Pastor Jamierson, os pregadores falam muito que Deus espera total dependência nossa dele. Dependência, inclusive o Zeca mencionou isso na abertura. A dependência é algo positivo ou negativo? Ela é positiva. A gente tem que entender que tudo procede de Deus, né? Então, a gente pode fazer uma abordagem dupla disso aí. Tudo procede de Deus. A vida procede de Deus. A inteligência, todos os nossos atributos de vontade, intelecto, emoções,
tudo isso é obra de Deus. Então, a sustentação de tudo isso, a gente pode colocar na conta de Deus, que é Ele que sustenta. Mas é Deus também que cria o homem com capacidade de autoanálise, essa capacidade cognitiva dele, de examinar-se e de gerenciar a sua vida, né, dentro do propósito de Deus. Então a gente poderia ter uma resposta dupla para isso. Tudo depende de Deus, devemos confiar em Deus para todas as coisas, mas não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, de uma forma cooperativa. Obviamente que aqui nós estamos falando de vida prática, de convivência familiar, de vida social. Nós não estamos aqui falando de salvação, nós não estamos falando aqui de vida eterna, nós estamos falando de vida temporal. Então, quando a gente fala assim, que o homem não pode fazer nada, o homem não pode fazer nada sobre o quê? O homem não pode fazer nada da sua própria força para a sua salvação, a sua regeneração, para a sua perdão de pecados. Toda essa obra começa em Deus, é continuada por Deus e concluída por Deus. Mas a vida humana, Deus deixou para o homem governar. A gente olha isso no Éden, Deus dando a Adão esse controle, né, dos seus dias, o domínio sobre a natureza, a sua vida familiar, estabelece a sua vida familiar, e o homem precisa honrar tudo isso, porque é uma dádiva de Deus. Por isso que o autoconhecimento, Heber, e isso aí vai ficar claro nas Escrituras, uma coisa muito curiosa. Deus cria Adão, cria Eva, e Deus não explica, pelo menos no testemunho bíblico, não explica para Adão exatamente quem ele é, aonde que ele está, o que ele está fazendo. Deus dá a Adão e Eva algumas tarefas, algumas missões, uma comissão a eles, mas fica implícito que o autoconhecimento Deus deixa para o próprio homem adquirir, saber o que ele está fazendo nesse contexto. E a gente vai ouvir isso do apóstolo Paulo depois, né? Uma frase que lembra muito essa frase da filosofia de Sócrates, citada pelo Zeca, conhece-te a ti mesmo, que é uma frase super famosa no testemunho de Platão, que dá o crédito a Sócrates a essa frase, e Paulo vai falar em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. E eu ia fazer a abordagem inicial da minha fala com a citação do Zeca. Nesse aspecto do relacionamento, da vida social, o autoconhecimento é fundamental. Porque a palavra de Deus associa o amor ao próximo a esse autoconhecimento. Ele foi muito feliz ao colocar a citação bíblica de que amar ao próximo como a ti mesmo. E como amar-se se você não se conhece? Aí que tá. Pastor Fabrício, o pastor Gemerson disse que a dependência é algo positivo, algo bom. Certo. Mas eu estou cansado de ver crente dependente demais e por isso mesmo só tem problema. Pois é. Eu acho que o problema aí está no discernir o que dependência é essa. Porque há muito nessas dependência que elas são, na verdade, negligências. Ah, bom. Agora o senhor usou a palavra certa. Ou seja, algum tempo atrás, um filhinho de uma irmã da igreja aprontou lá uma travessura. Aí a mãe dele falou assim para ele assim, menino, por que você fez isso? Ele falou assim, não fui eu, foi o diabo. Então, essa cultura de que agora somos de Cristo, e somos mesmo. Sou nascido de novo e sou mesmo. Então, o Espírito Santo habita em nós, habita mesmo. Porém, ser dependente de Deus, de submeter-se a Ele e a sua palavra. E é a palavra de Deus que diz que existem verdades que precisam ser conhecidas para que essas verdades venham gerar libertações em nós, porque nós somos os nossos piores inimigos. O pastor Gemes lembrou bem agora a questão do Gênesis. Deus também no Gênesis não previne Adão da presença da serpente no jardim. Simplesmente não fala nada. Por quê? Porque o maior perigo para Adão não era a serpente, era ele. Isso não mudou.
Então, nós negligenciamos muito isso quando a gente vem para Jesus. Não, agora eu sou do Senhor, amém, é isso mesmo. Mas eu preciso saber quem sou eu e também lembrar que Deus criou o homem como um ser emocional, social e emocional. Porém, se a vida emocional do indivíduo, que sem dúvida alguma é instável, seguramente a vida espiritual também será. Porque uma vida emocional que não está estruturada, não teremos uma vida espiritual também íntegra, porque somos emocionais. Então, se eu não sei lidar com as minhas emoções e jogo tudo na conta de Deus, sou assim porque Deus quer. Deus sabe que eu sou assim, Ele entende. Então, eu fico aqui na negligência e dizendo que estou na dependência. Porém, a Bíblia não foi escrita para o Espírito Santo, a Bíblia foi escrita para nós. Só que nem sempre a gente considera isso aí. Então eu preciso saber lidar com as minhas deficiências emocionais, trazer essas deficiências à luz da palavra de Deus. Como é que Deus enxerga essas deficiências que eu entendo e assumo que tenho? E como resolvê-las? Como me manter aqui? Tá, então vamos na direção de Deus. Vamos por partes, como diria o Chico Picadinho. Né? Primeiro, como é que eu conheço as minhas deficiências? Baseado nas críticas que eu recebo de quem me conhece, pastor Jamerson? Deveria ser um autoconhecimento. Então, mas assim, eu tô cercado de pessoas que me conhecem. Sim. E elas falam comigo sobre meus problemas. A maioria das críticas que elas me fazem me irritam, né? Porque eu não concordo que elas tenham razão. Mas para eu me conhecer, eu devo então dar crédito a essas críticas? Como é que eu posso me conhecer? Como é que eu sei quais são as minhas deficiências? Toda crítica, ela precisaria, né, seria necessário uma autoavaliação nossa. Mas se nós estivéssemos fazendo o dever de casa, a lição de casa, de nos conhecer, muitas das críticas que nós recebemos, né, nós já nos teríamos nos prevenido dela. Como o pastor colocou, quando a gente negligencia as nossas responsabilidades, aí você vai ouvir de alguém, você é um irresponsável. Se você tivesse se auto-percebendo, né, porque nós temos pelo menos aí, Herbert, a gente trabalha isso no livro, 3 níveis de conhecimento. Conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, e isso é fundamental, e a gente pode colocar isso como a coisa mais importante. O conhecimento de si próprio. E o conhecimento do nosso próximo, que também tem o seu micro-universo, né? Vive a sua realidade. Porque a gente vai viver o nosso dia a dia, esses 3 níveis de relacionamento. Relacionamento com Deus. É ótimo se relacionar com Deus. Deus é perfeito, Deus não faz nada errado, né? Embora a gente confunda muitas vezes as ações de Deus. Mas a gente não conhece a nós mesmos, logo nós também não conhecemos o nosso irmão. E a vida depende desse relacionamento, inclusive a vida espiritual. Porque a grande questão que está em dúvida aqui porque muitos irmãos nascidos de novo, e eu volto a dizer, nós não estamos aqui tratando de salvação, de regeneração, de vida eterna. Nós estamos falando do dia a dia de seres humanos, como nós somos, regenerados, nascidos de novo. Mas por que de tantos crentes que são salvos, nascidos de novo, e vivem uma vida pessoal medíocre, mesquinha? Não deveria refletir essa transformação espiritual, não deveria refletir na nossa qualidade de vida? Né? Não deveria refletir no nosso relacionamento com as pessoas? Então, essa é a pergunta. E o próprio confronto da Bíblia com o indivíduo, né? Se a Bíblia diz assim, sede paciência na tribulação, não sou. Eu tenho uma deficiência aqui. Sei. Amai os vossos inimigos, não amam. Eu tenho uma deficiência aí. Estou lascado. Essa é a nossa condição. Mas não é isso? Se a Bíblia diz faça, eu não faço, tem uma deficiência. E eu não posso simplesmente dizer assim, mas não, isso aí é para... Eu não sou Jesus. Não sou Jesus, mas habita em mim. Nós temos a mente de Cristo. Então posso pensar como? E se Jesus disse, por exemplo, ame o inimigo, como é que eu não farei isso se ele disse faça?
Ah, mas não consigo. Tem uma deficiência. Então, assuma essa deficiência e agora vou tratar dela. O que é amar o inimigo? Aí a gente vai começando a trilhar um caminho de libertação, até chegar na maior das libertações que eu entendo, que é quando o indivíduo, para ser livre, ele é livre de si mesmo. Então, o autoconhecimento é, pelo que vocês estão mostrando no livro, né? Deixa eu mostrar mais uma vez o livro para quem pegou no meio do caminho o programa, né? Muito prazer, eu sou você. É um manual para autoconhecimento para o cristão. Exatamente. 7 passos, como é que está aqui? 7 passos do desenvolvimento pessoal cristão. Tá, então é para a pessoa se desenvolver sozinha, é isso? Não, ela com a ajuda do Espírito de Deus. Não, sim. Mas... sim. Mas isso pode ser usado, por exemplo, em grupos pequenos? Sim. Até corporativamente também. Empresas, eles só pedem que tire esse elemento explícito cristão, versículo, e aplique os mesmos princípios no seu pessoal. Tá. Agora, as técnicas que vocês abordam aqui vão fazer a pessoa chegar às conclusões que você falou. Jesus manda amar o inimigo, eu não amo, então eu tenho uma deficiência. Mas não tem aquela resposta da Gabriela lá, mas eu nasci assim. Mas não precisa morrer assim. Aí que está o negócio, né? Eu nasci pecador, mas não preciso ir para o inferno por causa disso. Eu posso nascer outra vez. Não, eu não vou para o inferno. Jesus pagou os meus pecados, mas eu continuo sendo assim. Então, não, mas não é isso. Aí que está. E a renúncia que Jesus ensinou? E o tome a cada dia a sua cruz? E o maior exemplo, a maior referência que temos, que é Cristo Jesus. Não é alguém que eu acho interessante, mas a nossa referência é Jesus. E o Paulo, né, disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos uma referência a ser seguida, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então eu não posso simplesmente olhar para as minhas deficiências e dizer assim, eu não consigo e amém, Deus sabe. Não, essa não é a resposta, porque eu preciso fazer o que a Bíblia está me dizendo que eu faça. Pastor Gemiés, vamos pegar um problema. Sim, né, claro. que eu tenho, é meu, essa é uma deficiência minha. Né? Eu não sei lidar com frustração. Eu não aprendi e nunca fui mimado, hein? Pelo contrário, mimado foi meu irmão, que minha mãe ama mais do que eu. É uma frustração isso. Eu falo isso aqui, tem gente que liga, minha mãe não assiste o programa porque o horário tem a dó. Minha mãe tem 91 anos de idade. Tem uma pessoa que assiste e liga no dia seguinte. Dona Ivone, o Weber falou que a senhora gosta mais do Osiel. Provocação, né? E o seu irmão também, né? E eu apanho. Ele sai bem na história. Pois é. Então, como é que eu cheguei à conclusão que eu não sei lidar com frustração? E aí, o que eu faço? Nós, dentro da perspectiva cristã, no livro, nós, obviamente, isso aqui não é um livro de autoajuda secular. Isso aqui é um livro em que você se conhece, aprende alguns passos, algumas técnicas de introspecções, de elaboração do seu perfil, para que você passe a trabalhar isso. Porque nós estamos em construção. Então, da perspectiva cristã, a gente tem que levar em conta a queda, né? Porque nós não somos plenos, perfeitos. Só porque eu fui remido, só porque eu sou da igreja da remissão. Aí, ó. Você superou todas as dificuldades? Não. Nós olhamos para as Escrituras, Heber, e você vai encontrar, se não todos, mas importantes personagens com crise existencial. O caso de Elias, né? O medo é paralisante para Elias. Ou medo ou frustração, a gente pode discutir isso aqui. O que foi que levou Elias à caverna? Claro. Né? Ao mesmo tempo, medo de ser morto, ao mesmo tempo frustrado porque ele sozinho... Não tinha convertido a nação. Exatamente, não tinha, o seu ministério não tinha sido bem sucedido. A gente vê o caso de Pedro, o tempo todo, durante 3 anos e meio, Jesus trabalhando o caráter de Pedro. Ora Pedro parece um gigante, ora Pedro parece um menino. Eu acho bastante interessante aquela passagem dele descendo do barco, né? Mateus 13, quando ele vê Jesus, e Pedro tem essa personalidade que está sendo trabalhada pelo Senhor, e ele é muito ousado, que é uma virtude, né? A ousadia, a coragem, a intrepidez,
mas ao mesmo tempo ele é instável, né? Ele desce, e Jesus provoca isso nele. Quando ele identifica que é Jesus, ele desafia o Senhor: Senhor, me faça ir até o Senhor. Jesus poderia ter ido lá, pegado na mão dele: vem cá, Pedrão, vamos andar aqui sobre as águas. O que Jesus faz? Desce do barco, Pedro. Você tem que descer sozinho do barco. E ele desce. É incrível que ele desce, é a única situação em que ele anda sobre as águas. Mas naquele momento o versículo seguinte diz assim, que ele teve medo. Então nós somos esses seres instáveis, e talvez o segredo seja achar esse equilíbrio das emoções, porque nós estaremos frustrados, mas nós não podemos viver frustrados. A frustração faz parte de um quadro emocional que você precisa lidar ela com certa normalidade, né? Agora, por que aquilo te frustrou? Aí o livro trabalha essas questões, porque você se mega valoriza, você acha que você não pode sofrer nenhum tipo de problema, né? Você não pode sofrer nenhum tipo de prejuízo, você se sente melhor na situação. Então por isso que você citou, o psicólogo faz muita pergunta, porque a pergunta certa te faz achar a razão do problema, a raiz do problema. E às vezes sozinho, na própria resposta que você dá, você descobre ansiedade, por exemplo, né? Eu sou muito ansioso e tal, mas uma das grandes causas da ansiedade é a sensação ou, de fato, perda de controle. Eu não consigo controlar algo, aquilo me dá ansiedade. Eu não consigo adiantar alguma coisa, eu fico ansioso. Então, o que eu faço? Eu vou investir mais em me controlar do que querer controlar o que eu não posso controlar. Essas contas a gente, em geral, não faz. Pois é. Mas precisa fazer. É o tal negócio, né? Bom, a gente quer ocupar o lugar de Deus, né? Porque esse foi o pecado que o diabo inoculou em nós. E quem controla tudo é Deus, não somos nós. Esse é um problema que eu tenho também. Você está me descrevendo aqui, né? Muito prazer. Pois é. Vamos para o intervalo. Olha que legal. Vejam só, começa agora uma nova promoção para os telespectadores e para as telespectadoras. Tá gostando da ideia de se autoconhecer? Você pode ganhar o livro autografado pelos dois autores, né, o pastor Jamierson Oliveira e também o pastor Fabrício Costa, autografado. O que você tem de fazer para poder ganhar esse livro? Simples. Você vai fazer um vídeo, já você vai ver um exemplo aí, né? Dando um recado para o Vejam Só, tá bom? Eu gostaria que discutisse tal tema por causa disso, disso. Eu gostaria que o Weber falasse menos, que ele fala demais, é muito chato, né? Eu gostaria que o pastor Jamierson viesse de camisa cor-de-rosa, que fica melhor nele, sei lá. Um recado seu, eu queria mandar um ósculo santo para minha esposa, para meu marido, enfim, tá? Você vai fazer esse vídeo e vai postar no facebook.com/programa Vejam Só como comentário, presta atenção, você tem que fazer o vídeo como comentário ao vídeo que você vai ver lá, o meu vídeo. Tem um vídeo meu convidando você a aparecer no Vejam Só, todo mundo quer ver você, quer ouvir sua voz, né? Então você vai postar o seu vídeo como comentário ao meu vídeo. Aí a gente vai exibir aqui. Quer ver? Tem um aí já, né, Angélica? Vamos lá. Boa noite, gosto muito do seu programa, né? Dos debates aí levantados, e gostaria de saber um pouco mais sobre o arrebatamento, né? Muitos falam em duas vindas de Cristo, né? Mas quando a gente relaciona Tessalonicenses ao anúncio que Jesus fez a respeito do final dos tempos, vemos apenas uma vinda, né? Então eu gostaria de saber, e aí, o arrebatamento existe realmente antes da perseguição, né? E quem resistir à perseguição conseguirá mesmo assim uma segunda chance de salvação ou não? Todas as coisas acontecem, né? A enganação do anticristo reina sobre a terra, né? E só aqueles que não se deixarem enganar são assim arrebatados. Esse é o Gisael, não sei de onde ele é, sabe aí, Angélica? De onde
Então, você precisa falar, eu sou fulano de tal, eu falo de tal lugar e minha proposta é assim, assado, frito, cozido, tá bom? E se possível, fala da igreja também, qual é a sua igreja. Aí você está concorrendo ao sorteio que nós vamos fazer dos livros autografados do pastor Jamierson e do pastor Fabrício. O Matheus Lourenço postou o seguinte comentário: eu me surpreendo comigo mesmo quase todos os dias. Uns dias positivamente, outros dias negativamente. Mas está melhor que eu, hein, Matheus? Eu só me lasco. Creio muito que se não fosse a graça e a mão de Deus em minha vida, eu já teria me desviado. Sinto que a força que tenho sempre vem de Cristo Jesus. Não confio em mim mesmo, nem mesmo me conheço completamente, mas confio e conheço a Deus e sei que Ele é fiel para me dar forças para me manter de pé e tomar as decisões corretas. O Luiz Carlos Razora, que a gente viu a foto dele ontem aqui. Eu me conheço, mas quem me conhece bem mesmo é Deus. Tá bom. Já jogou para Deus, né? Já jogou para Deus, né? Bom, vou pegar um exemplo prático de autoconhecimento. Coisa que muito crente quer saber. Pastor, como é que eu faço para saber qual é o dom que Deus me deu? Talvez seja... um mito no nosso meio. Nós trabalhamos no livro 3 pilares, né? No que o livro se baseia, esse seminário que nós realizamos. E um deles é identificar essa chamada. Agora, na verdade, muitas vezes nós queremos identificar ou queremos uma aprovação, não é nem saber exatamente o que Deus tem para você. Alguns acham que Deus não tem nada para ele veio apenas para o hall de membros da igreja ou para assistir de camarote. Outros mistificam demais essa questão da chamada ou do ministério. Então, por exemplo, todo mundo quer ir para a obra missionária do jeito que Paulo e Barnabé foram, né? Lá em Atos 13, estavam todos reunidos, profetas ali na igreja, não sei. Aí, de repente, disse o Espírito Santo: apartai-me, Paulo e Barnabé. Né? Mas o que é a chamada? A chamada, de modo específico, ela existe? Nós cremos que sim. Há situações em que Deus chama especificamente pessoas. Acabei de citar um caso. Mas há uma chamada genérica para o reino, de envolvimento, de trabalho. Né? E quando as pessoas tentam entender a sua chamada, na verdade elas querem descobrir o seu talento. Eu tenho talento para quê? Eu sonharia cantar. Os irmãos da igreja até brincam comigo, que às vezes no meio da mensagem eu tento puxar um corinho, um hino, é uma coisa ridícula. Né? Então, eu gostaria muito de cantar, mas isso não é chamada. Cantar não é chamada, é talento natural. Talvez você possa aprender a cantar melhor, ficar um pouco mais afinado. Mas não confundir, primeira coisa, Heber, talento pessoal com vocação ministerial, com chamada ministerial, porque todos nós fomos chamados para trabalhar na obra de Deus, não importa exatamente o que você está fazendo. Você tem que estar ocupado, você tem que estar realizando algo para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus. Então, acho que uma coisa importante que a gente trabalha é isso, desmistificar esse negócio da chamada. E eu sempre cito o caso de Sophia Miller. Não sei se você conhece a história dela, mas uma jovem nova-iorquina que trabalhou por mais de 50 anos na Colômbia e também no Brasil, na Amazônia, como missionária entre índios. Olha, depois de 50 anos de ministério, alfabetizou índios, traduziu o Novo Testamento para mais de 4 idiomas, erradicou infanticídio e alcoolismo entre tribos indígenas. O testemunho dela é extraordinário, é uma apostoliza na Amazônia. Mas quando ela foi entrevistada na Venezuela, no ano de 87, o entrevistador perguntou: como é que foi o seu chamado missionário? Esperando, numa noite, uma visão, um vaso se levantou na igreja e profetizou o meu chamado, tal. Eu creio que tudo isso pode acontecer. Mas você não precisa ficar esperando isso para fazer a obra de Deus. E ela, por um tempo, ficou pensando na resposta e respondeu para ele: eu não tive chamado. Ele falou: mas como assim você não teve chamada? Como é que você foi para o campo? Ela falou: eu li a Bíblia e obedeci.
Simples assim. Simples assim. Que resposta. Então, você quer ser usado por Deus? Começa fazendo a obra de Deus. Começa pregando, começa ensinando, começa falando para as pessoas, começa dando testemunho de fé, começa se ocupando na obra de Deus. E se Deus tem algo específico que você faça, que você vá para determinado povo, ou que você exerça o ministério pastoral propriamente dito, então, de alguma maneira, Deus vai te orientar, isso você vai identificar os sinais, os seus pastores vão te conduzir, olha, veja em você determinados aptidões, algumas vocações, ore a respeito disso. Então, eu no seminário com o Fabrício, a gente procura tirar esse mito do dom, da chamada, porque isso eu acho que tem engessado a obra de Deus, tem criado uma camisa de força para muita gente que quer fazer algo. Você não precisa fazer... Uma outra coisa que a gente procura responder no livro é: quem é você? Você precisa saber se identificar na obra de Deus, não é você querer ser o outro, porque normalmente a gente quer ser alguém que você admira. Exato. E ser você mesmo, né? É o caso de João Batista. Quem que você é? Você é o Messias? Não sou. Você é Elias? Não sou. Mas quem que você é? Eu sou a cana sacudida no deserto. Ele sabia que Deus tinha levantado ele para aquele propósito. E eu acho que o contentamento, assim, você se resolve, basicamente, falando agora de obra de Deus propriamente dito, quando você se identifica, quando você sabe exatamente o que você está fazendo. A convicção pessoal. Convicção pessoal. E o testemunho extra, né? Então. A própria igreja aponta muitas vezes qual é a nossa direção. Aí que tá. Agora, pastor Fabrício, pegar outra questão. É muito comum, né? Por exemplo, há problemas, dificuldades nas famílias, né? Uma das razões que eu vejo, depois de tantas décadas de vida, é a seguinte: o marido conhece muito bem os defeitos da esposa e a esposa conhece muito bem os defeitos dele. Mas pelo que vocês estão propondo, o marido deveria conhecer os defeitos dele e não lidar com os defeitos da esposa. E a esposa deveria lidar com os defeitos dela e não com os defeitos do marido. Eu acho que aí entra os dois. Só que, em geral, igual o senhor colocou, a gente é especialista na vida alheia, né? Eu sei muito bem, olha, você, francamente, você é muito chato, como se, às vezes, eu também não fosse. Então, esse é um problema que a gente resolve justamente como a gente falou aqui no começo. Eu vou olhar para dentro de mim e eu vou ser honesto comigo e eu vou assumir também as minhas deficiências. E vou considerar o que estão dizendo que eu sou. Talvez não seja. Eu preciso observar isso aí. Agora, qual é o grande problema desses conflitos? O marido, ele sabe dos problemas que a esposa tem, dos traços de caráter que ela não devia ter, ou personalidade e vice-versa. Só que nenhum reage corretamente ao outro. E a falta de reação é um dos grandes problemas que geram problema de emoção. Não há uma reação. E, em geral, a reação ela precisa ser uma resposta contrária ao clamor da situação. Por exemplo, aí você tem conflito em casa, que o marido entende, então, que a esposa pega muito no pé dele. E como é que ele reage a isso? Em geral, os homens são meio, entra por aqui, sai por aqui, né? Ele só fala assim, tá bom, eu sou isso aí. Isso não é reação. Uma reação correta é, espera um pouco, será que eu sou isso mesmo? Eu vou observar. E eu vou considerar. E, dentro dessa minha consideração, eu vou levar ao diálogo essa questão. Porque precisa haver diálogo. Então, se não há reação, não tem diálogo e, sem dúvida alguma, não vai haver comunhão e, consequentemente, quebra de relação. Porque faltam os pontos vitais dessa sustentação de qualquer relacionamento. E o que está faltando para nós é tempo. Tem tempo para o povo fala, pelo menos, Angélica? Não tem tempo. Então, infelizmente, nosso programa acabou. Bom, você pode continuar esse debate
com o pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos, ou com o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Eles são os autores do livro Muito Prazer, Eu Sou Você. Né? Deixa eu mostrar o livro mais uma vez aqui. Né? E que é um livro que ensina você a se autoconhecer. Aqui, a 1? Então, tá bom. Olha lá. 7 passos. É facinho. É bem mais simples do que o guia de 12 passos lá. Tá bom? E tem o site Muito Prazer, Eu Sou Você.com.br para quem quiser conhecer melhor o livro e adquirir. O site é o nome do livro, Muito Prazer, Eu Sou Você. Obrigado, pastor Fabrício. Eu que agradeço. Obrigado, pastor Jamierson. Sempre estar aqui. Qual é o resultado da nossa enquete? Vamos lá? Olha lá, 69% pensam que nem eu. Também não conhecem bem a si mesmo. Já é um primeiro passo, né? A honestidade, né? Tá bom. Vamos lá. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá.